Como destaquei no bloco anterior, no finzinho, as finanças, um assunto que atormenta todo mundo, principalmente aquele que não se planeja para começar o ano seguinte. As contas estão sempre lá, né? Você já sabe quais serão. Umas a mais, outras a menos, mas elas sempre acontecem. E as despesas do fim do ano também sempre acontecem. Como é que você pode fazer para se organizar melhor? Para não já iniciar um ano novo, depois de todas as festividades, abraços e beijos e desejos de um ano melhor, já com alguns penduricalhos financeiros pelo caminho. Para falar sobre isso, nós estamos com a Cíntia Sena, mestre em Educação Financeira, que mais uma vez nos atende aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Como vai, Cíntia? Tudo bem? Olá, tudo bem? Um feliz 2025, Ronald, e que a gente possa cuidar bem desse dinheiro, né? É isso mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu confesso que é uma dúvida, na verdade eu acho que é quase uma certeza, mas só você para me dizer. A principal parte dos problemas que as pessoas enfrentam no início do ano não é derivada de tudo que veio pendurado do ano anterior? Não é começar o ano já com uma conta negativa e ter que resolver no começo do ano, quando outras já vão incidir? Olha, isso se a gente for pensar não é de todo errado, né? Se a gente for analisar friamente, não temos o hábito de fazer uma projeção, tanto dos nossos ganhos quanto dos nossos gastos. A gente acaba sempre olhando para trás, para o que passou, o que eu tenho que pagar, o que já foi, e eu deixo o futuro para depois, quando chegar lá eu vejo. Então, como a gente teve uma falsa percepção que estamos bem de vida no final do ano, por conta de 13º, por conta de gastos, né, por conta das festas, a gente acaba meio que fechando os nossos olhos para aquilo que vai chegar no próximo ano. Então, isso faz com que aquele impacto que a gente tem, principalmente nesses primeiros meses, por conta das contas que só são cobradas neste início de ano, a gente acaba tendo aí um problema que a gente pode chamar de desorganização financeira. Ou seja, a gente não se prepara, não se organiza, gasta mais do que a gente poderia, porque o 13º acaba criando, né, essa percepção que a gente está bem, e a gente acaba tendo essa consequência de levar, muitas das vezes, né, esse hábito, esse comportamento que foi aí construído ao longo do ano. Como é que faz para a pessoa, ao longo do ano, ter esse start, hein, Cíntia, para perceber isso? Porque parece que é um processo, né, que não tem cura. A gente precisa criar um modelo de organização, mas que não pode ser tão próximo assim da data desses pagamentos de início de ano. Como é que a pessoa se organiza? É tendo uma planilha? É colocando tudo organizadamente? Porque a gente está conversando com muita gente, alguns organizados, outros mais ou menos e outros absolutamente nada. Como é que a gente dá o pontapé inicial para isso? Olha, eu acho que o pontapé inicial primeiro é até aproveitar, sei que não é fácil, né, esse momento, principalmente com a chegada das contas, a falta de recursos, porque eu saí de férias e não vou ter o salário agora nesse início de ano, mas a gente precisa, o que a gente chama, né, de encarar a realidade. Mesmo que ela possa doer um pouquinho, a gente precisa enxergar. Muitas das vezes, a gente prefere evitar olhar a nossa situação, porque eu vou ter que tomar uma decisão. Então, quando eu paro, pega agora a família, reúne, eu sei fazer no computador, faz só no computador. Não sei mexer no computador, Cíntia, faça no caderno. Pega uma folha, um caderno, não tem problema o formato. O que precisa é a gente trazer para a realidade a nossa situação. O primeiro passo é, pega a família e lista. Quais são os ganhos dessa família? Quem trabalha, quem não trabalha, qual que é o salário, o que recebe, se só recebe salário, se recebe às vezes um vale-transporte, um vale-refeição. Então, coloque todos esses ganhos, é o primeiro ponto, porque muitas das vezes a gente sai gastando sem nem ter percepção de fato de quanto a gente ganha, porque a gente coloca na conta o cartão de crédito, o limite da conta, então a gente precisa trazer, primeiro passo, essa realidade, qual é o cenário de ganho daquela família. O segundo passo, ela vai ter que olhar quais são as nossas necessidades. Quanto que a gente precisa, mais ou menos, aqui de um supermercado, de prestação de serviço de internet, celular, água, luz?
telefone, todas essas demandas, também lista tudo. Num primeiro momento, a família não vai conseguir identificar certinho esse valor, porque ela nunca parou para observar. Não tem problema. Ih, rapaz, caiu a linha da Cíntia. A gente está falando aqui no Bandeirantes Acontece com a Cíntia Sena, mestre em educação. Soltei a linha 1 aí, viu, Magé, para você. A Cíntia Sena, que é mestre em educação financeira e aqueles toques básicos e outros nem tão básicos assim para você se organizar financeiramente. Se você quiser fazer perguntas sobre a sua realidade, ou de repente você fala da realidade de um primo, né? Você não quer falar de você mesmo, você fala de um primo, mas cita o que está acontecendo e manda pra gente aqui, pra Cíntia. Aí a Magê, a Maria Eugênia Cotati, vai separar esse áudio para que a gente exponha pra Cíntia poder explicar. Cíntia, você estava no segundo ponto da questão de não fazer a conta quanto ganha versus quanto gasta. Exato, e aí a gente vai entender se daquilo que eu ganho e essas minhas necessidades que eu consegui identificar ali com a família nesse primeiro momento, qual é o resultado? Sobra, falta ou empata? Se a gente tem já de resultado que falta ou está empatado, a gente já tem um ponto de atenção aqui, de entender que eu já vou ter que olhar mudanças necessárias, porque esse meu modelo, o meu padrão de vida, não está coerente com a minha necessidade, com a minha realidade. Então, é o primeiro passo. Muitas das vezes eu penso que o problema está lá nas dívidas, mas já está nessa forma que a gente lida com as entradas e saídas. Se o contrário, né, tem ainda uma sobra, já é um ponto positivo, a gente já começa a entender melhor aqui. E aí a gente vai para o terceiro passo de olhar quais são as nossas dívidas, o que a gente tem de compromissos já assumidos e que eu tenho que honrar com ele para não ficar inadimplente, ou ainda o que eu já tenho de inadimplência. Então, a gente vai ter que encarar essa realidade. Quanto que eu tenho de fatura de cartão de crédito para pagar? Quanto que eu tenho de limite da conta utilizado? Se eu tenho financiamentos, se eu tenho empréstimos. Então, identificar isso para também a gente ter um plano de ação para esses consumos. Feito isso, num primeiro momento, a gente vai ter algo que as famílias vão ter ali um choque de realidade. Vai doer um pouquinho, eu sei que não é fácil, mas isso vai ajudar a traçar caminhos, traçar possibilidades para que a gente saia desse ciclo, né? Que a gente não fique sempre nesse formato. Ao fazer isso, todo esse movimento, a gente vai envolver a família para entender como que a gente pode começar a mudar. Se eu já tenho lá a minha realidade que não sobra, ou que está empatado, a gente vai começar a olhar agora no detalhe aquelas contas, aqueles gastos que eu identifiquei, para ver de fato o que eu posso otimizar ali. Será que tem algo que eu possa reduzir, que eu possa eliminar totalmente? Então, pelo menos pelos próximos 30 dias, até acompanhar no detalhe esse consumo, esses gastos. Um segundo passo aqui dentro dessa observação também é para olhar dentro de casa e identificar se tem produtos, itens que estão parados, que a família não está utilizando e que isso poderia se transformar em uma renda, em um recurso que vai também ajudar a família neste momento. Ô Cíntia, para chegar nesse ponto de identificar quanto se gasta versus quanto se ganha, eu imagino que tem uma questão, e eu acho que isso deve passar muito pelo teu trabalho, tem uma questão psicológica aí no meio, que é encarar a realidade. Né? Tem muita gente que não faz isso por medo daquilo que já sabe que vai ser a resposta e prefere ficar se enganando e tocando isso adiante, empurrando com a barriga? Tem. A gente até fala, brinca, né? Tem um efeito que a gente chama que é um viés cognitivo chamado efeito avestruz. Existe analogia, né, que o avestruz coloca ali a cabeça debaixo da terra para ele não ver a confusão que está acontecendo ali ao seu redor. E a gente acaba agindo da mesma forma. Muitas das vezes a gente prefere não ver, não enxergar, porque a gente já sabe que tem uma realidade ali que a gente vai precisar tomar decisão. E tomar decisão não deixa de ser o quê? Um gasto de energia, um gasto de pensar, e eu não quero fazer. Então, eu prefiro empurrar o problema mais para frente, fingir que nada está acontecendo
E isso a gente fala que é 100% comportamental. Por isso que não dá para dizer, né, que lidar com dinheiro, lidar com questões de educação financeira é matemática, né? Só fazer 1 mais 1 deu 2, ou tira um valor aqui, tá tudo certo. Só que a gente consegue entender e observar que existe esse aspecto comportamental. Até porque se esse aspecto não existisse, a gente não estaria hoje com mais de 70 milhões de pessoas inadimplentes. Não é porque elas não querem pagar, não é porque elas não sabem fazer conta, é porque existe este fator comportamento que impacta muito nesse nosso dia a dia, muito nessas decisões, e a gente acaba, sim, adiando muitas coisas porque a gente prefere deixar para resolver depois. Só que quanto mais a gente deixar, maior vai ficando, né, a famosa bola de neve. Então, a gente vai precisar, sim, existe esse fator, não é fácil, por isso que eu estou falando aqui, eu sei que vai doer, né, querer olhar, por isso que as pessoas não olham, principalmente agora, começo de ano, mas quanto antes eu parar para olhar, parar para entender, mais fácil serão os caminhos, as possibilidades, e aí fica um ponto aqui, eu acho que para todos os ouvintes, né? Não existe nenhum problema financeiro que não tenha solução. Todos são possíveis de serem solucionados. O que a gente só tem que entender é que tem questões que a gente vai demandar mais tempo e algumas vai demandar menos tempo. Mas para todas elas existe caminho. Então, para não se preocupar que não vai ter solução, que não vai ter jeito. Existe caminho, a gente só precisa estar, primeiro, preparado, disposto e encarar essa realidade. Ô Cíntia, daqui a pouco eu vou colocar a pergunta de ouvinte aqui, tem dúvidas sobre decisões a serem tomadas, mas eu queria só te fazer um relato de algo que eu fiz com uma colega de trabalho que sempre tinha uma questão relacionada à grana, né? Sempre tinha, no meu salário não dá, minha grana não dá, eu não consigo pagar as coisas, eu não consigo fazer, eu tô sempre no negativo e tal. Até que um dia eu cheguei e falei, eu vou tentar fazer contigo algo que eu fiz há 20 anos, que é colocar isso daí que você acabou de falar. Todas as despesas versus o que se ganha. E ter que cortar para ver se cabe dentro. Tem que caber dentro. Não existe outro jeito. Só cabendo dentro é que você inicia um processo de redução do tamanho da sua dívida e vai para buscar o equilíbrio, evidentemente. O que aconteceu? Tudo colocado no papel, quanto gasta com condução, com despesas fixas, internet, coisas assim, quanto você gasta com pizza por mês, quanto você gasta para comer fora, quantas vezes você sai, tudo, absolutamente tudo. E aí chegou-se à conclusão de que sobrava dinheiro. Chegou à conclusão de que o dinheiro dava para pagar. Nem sempre a descoberta é um terror para aquele que sempre está no vermelho. Às vezes você precisa simplesmente de organização, é colocar ali tudo em cima da mesa para saber, e os pequenos gastos também. Esse tipo de tomada de decisão pode ser reveladora, muitas vezes, e não só negativamente, né, Cíntia? Com certeza. O que acontece, né, é que as pessoas, que a gente chama, né, de contabilidade mental, elas fazem uma conta ali de cabeça, elas interpretam que não dá e já sai utilizando, né, todas as possibilidades aí de crédito, só que quando ela coloca de fato, no detalhe, no papel, ela consegue, o que a gente fala, trazer a consciência para aquele momento, a consciência financeira, para entender essa realidade. E realmente, não necessariamente, a pessoa, ao descrever, ao entender essa movimentação, ela vai ver ali que está ruim. Pelo contrário, ela pode sim até visualizar que a situação dela não está caótica como ela na mente dela está, e por estar caótica na mente, ela nem quer olhar, então depois eu faço, e pelo contrário, e isso vai com certeza facilitar e ajudar muito mais ainda a resolver, que às vezes é mais organização do que questões financeiras. Ô Cíntia, mas e quem está encalacrado com o banco? O banco está lá ligando para você, a dívida só aumenta, quer fazer outro financiamento para pagar aquela dívida. A melhor solução o que é? É esperar pela melhor oferta? É dizer que você tem isso para fazer? Eu devo 10, mas eu posso pagar 2? Assim, jogando muito limpo aqui, porque muitas vezes isso é o banco quem faz, né? O banco, e aliás te ameaça, né? O banco te liga e fala, ó, sua dívida é tanto, eu vou fazer tanto, mas você jamais vai ter conta aqui de novo. E
para te colocar numa situação absolutamente degradante. Mas às vezes você resolve. O que fazer com o bolo que já está no sistema financeiro e que precisa ser resolvido antes de tudo? Bom, primeiro ponto é entender que quando eu estou com uma inadimplência, né, uma dívida que eu fiz e não consegui honrar com ela na data do seu vencimento, o primeiro passo é só entender que eu só estou temporariamente sem acesso a novos créditos. Então, isso não é nenhuma penalidade aí criminal. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, muitas das vezes, essas informações que chegam para que a gente tome a decisão, principalmente, né, de maneira imediata, de maneira a não pensar, de não raciocinar ali de qual é realmente a minha condição de pagar, faz com que eu resolva uma inadimplência de maneira falsa, porque daqui 1, 2 meses eu vou voltar de novo à inadimplência, porque eu assumi um acordo que eu não vou conseguir pagar. E aí, nessas situações, às vezes eu vou ter que chegar, olha, devo, não nego, e vou me organizar para pagar assim que eu tiver condições. Então, muitas das vezes, a inadimplência vai me ajudar a ter que, primeiramente, a saber lidar com o meu dinheiro sem o crédito. Então, a gente pode entender até que a inadimplência vai me auxiliar a saber lidar com o meu dinheiro ali, o físico, né, ou que seja ainda o digital. Mas eu vou ter que ter essa realidade e a partir desse momento eu vou começar a fazer o quê? Opa, eu sei que eu tenho essa dívida, eu reconheço isso, eu posso até saber com as instituições, né, que eu estou devendo, quais são as possibilidades e condições de pagamento, tanto à vista quanto parcelado. Vou anotar essa informação, mas eu ainda não vou fazer nenhum acordo, só para sair da inadimplência. Eu vou voltar lá no meu orçamento que eu comecei a fazer, a estruturar, fazer agora a projeção de janeiro até dezembro, não pode ser só janeiro, só fevereiro. Já vai olhar para frente para começar a visualizar que mês que eu começo a respirar nesse meu orçamento? Que eu já começo que seja R$10, R$20, R$30, a separar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a guardar, que seja dentro de casa no envelope, num cofrinho, não importa. É só para eu começar a criar esse hábito, mesmo tendo dívidas, começar a reservar. Fiz isso 1 mês, fiz isso 2, até vejo lá qual que era a possibilidade de negociação, se aquela parcela caberia, começa a guardar, que é como se a gente fizesse ali um test drive, como se eu já tivesse com aquela dívida, e aí sim, fazendo isso por pelo menos aí alguns meses, eu posso tanto já juntar o valor para quitar à vista, como ter aí a possibilidade de saber que vai caber um acordo que eu vou honrar com ele sem precisar voltar novamente. Então, nessas horas, tem que ter paciência, calma, que dá para resolver. E um ponto de atenção, uma vez que eu saí da inadimplência, eu posso sim, mais para frente, voltar a ter relacionamento com a instituição. Então, já atendi pessoas que tiveram problemas, resolveram e depois conseguiram ter os seus créditos novamente. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Essa ameaça é uma chantagem, na verdade, que a instituição faz contigo. Ela tá na dela para receber, mas depois Sim. volta, certeza que volta. Ó, tem pergunta de ouvinte aqui, sempre vem essa aqui parecida. Boa tarde, Ronald, e a toda a equipe da Bandeirantes, tá? Parabéns pela entrevista agora com a Cíntia Sena. A minha dúvida é a seguinte, as possíveis compras, necessárias, que eu faço, eu prefiro deixar o dinheiro meu aplicado e comprar no crédito, no cartão de crédito, tá? Ou seria mais vantajoso, tá? Menos preocupante, pagar no débito, né? Pagar no débito e deixar o cartão de crédito, que com certeza viria abaixo, né? No mês seguinte. Minha dúvida é essa. Um abraço, obrigado, Ronald. Se tiver uma aplicação que tem liquidez, até pode valer a pena, né, Cíntia? Pode. Na verdade, se a gente for pensar, muitas das vezes a gente coloca o cartão de crédito como vilão, né, como problema, e até boa parte da inadimplência, a parcela maior é com o cartão de crédito. O que a gente só tem que ter de atenção aqui é, eu já tenho os meus hábitos, eu sei utilizar essa ferramenta, perfeito, esse é um bom sinalizador. Se eu ainda não sei utilizar essa ferramenta,
isso que ele está nos trazendo não vai resolver, pode até piorar a situação. Então, o primeiro ponto é, eu já sei lidar com as minhas entradas, com as minhas saídas, eu já tenho o hábito de primeiro reservar o meu recurso para poder fazer uma compra, e aí vou usar o cartão como uma estratégia que a gente chama de fluxo de caixa. Então, vou comprar lá aquele item, por exemplo, um celular, uma geladeira, custa lá R$1.000, R$2.000. Eu tenho dinheiro para pagar. Só que em vez de eu pagar, eu posso parcelar lá em 10 vezes sem juros no cartão, guardo o dinheiro, deixo investido, não vou gastar ele com outra coisa, isso é importante, está sinalizado aqui. E aí, todos os meses, aquela parcela que eu vou pagar lá na fatura do cartão, não vai sair do meu orçamento ali dos ganhos e saídas, vai sair dessa aplicação que foi destinada e reservada para isso. Isso pode ajudar, consequentemente, né? Aí eu fazer com que o dinheiro gere juros, porque ele está aplicado. Se eu tenho um cartão interessante junto ainda a pontos, tranquilo, facilitado. O risco está em eu primeiro comprar, usar o cartão, parcelar e não ter como pagar esta prestação. Então, primeiro ponto é como está o meu comportamento frente à utilização desta ferramenta. Se eu já entender, já estiver utilizando, perfeitamente essa é uma boa saída. Ô Cíntia, tem também a situação do IPVA e todo mundo pergunta, são várias perguntas falando aqui sobre IPVA e o desconto. Fala assim, o desconto é só 3%, né? Mas se você tem o dinheiro na mão, você não vai ficar usando cheque especial para poder pagar à vista. O dinheiro está na mão, não está investido, está na conta corrente, não vale a pena ter esses 3%? Olha, até fiz uma simulação aqui que me pediram, né, comparando IPVA e IPTU. IPVA, se eu tenho ali até 5 parcelas, né, para fazer esse pagamento, mesmo aplicando numa taxa de juros aí que renda a nossa taxa básica, que é a Selic, os 3% à vista é mais vantajoso do que eu guardar esse dinheiro e ir pagando as prestações. Então, pensando em IPVA, com desconto de 3% e 5 parcelas, é mais vantajoso pagar à vista. Agora, pensando no IPTU, aqui em São Paulo, no caso, que também são 3%, e a parcela máxima, que a gente já tem a questão do tempo um pouquinho maior, né? Que são 10 parcelas. A diferença é pouca, mas os 3% que eu tenho, dado ao retorno esperado de uma aplicação que renda a Selic, né, se for menos que a Selic, aí já não vai compensar. Então, por exemplo, caderneta de poupança, não vai compensar e melhor ter o desconto à vista. Agora, se eu consigo ali uma aplicação que renda exatamente a Selic, eu tenho mais vantagem por ser mais parcelas em pagar a prazo. Então, IPVA até 5 parcelas, 3% de desconto, compensa fazer o pagamento à vista. IPTU compensará fazer o pagamento a prazo se eu conseguir guardar esse dinheiro no retorno que pague a Selic ou mais. Ô Cíntia, você sabe que falar na Rádio Bandeirantes proporciona uma situação que a pessoa não consegue se esconder, porque a Rádio Bandeirantes é um canhão de audiência e acontece isso aqui, ó. Olá, Rádio Bandeirantes, boa tarde. Aqui quem fala é Fábio, sou marido da professora Raquel. Pergunta para a Cíntia se ela se lembra da professora Raquel, professora dela aqui na Zona Leste, quando ela teve aula no ensino médio. Um abraço, fica com Deus. Ih, Cíntia, voltamos lá para o ensino médio, hein? Você lembra da professora? Lembro, minha professora de matemática, excelente no meu tempo de escola. Estudei minha vida na escola pública, fico muito feliz, olha que legal. E a professora Raquel era de matemática, mas você era uma boa aluna de matemática para depois virar o que você virou, uma especialista na organização financeira das pessoas, Cíntia? Olha, eu sou suspeita para falar, eu sempre gostei bastante aí de números, né? E aí eu acabei enveredando para essa área da educação financeira, não pelos números, mas pelos comportamentos, que eu comecei a identificar que não era somente a questão dos números. E aí fui me aprofundando também nessa seara, mas me ajudou bastante. E sempre tem um engraçadinho também que manda mensagem. Boa tarde, Ronald Gimenez e Cíntia. Até a dívida do Corinthians tem solução? Essa é a minha dúvida. Grande abraço, Edson Gonçalves do Ipiranga. O Corinthians, pelo menos no que diz respeito à Arena, que tem uma dívida grande, deve chegar acima de 700 milhões,
houve uma ação de torcedores, estão aí fazendo uma vaquinha que tem por objetivo alcançar esse valor, né? Vaquinha sempre é bom, mas não resolve sempre, né? É por uma coisa pontual, até na nossa vida, né? Todo mundo, tá com um problema lá, vamos juntar aqui e resolver. Isso já aconteceu inúmeras vezes ao longo desse tempo aí para amigos, para parentes, sei lá. Mas vaquinha resolve uma vez, mais que uma não dá, né, Cíntia? Exatamente, pensa assim, né? É a mesma coisa quando eu penso que estou com algum problema financeiro, falar, vou recorrer ao empréstimo, vou recorrer a um financiamento, vou resolver ali pontualmente, mas eu não mudei o comportamento, eu não mudei a gestão, nesse caso, né? Quando a gente pensa em time, é uma gestão financeira, então a gente precisa mudar o comportamento, o que me fez chegar naquela situação para que eu não volte a errar novamente. Então, essas questões que vêm de uma doação, de um empréstimo, ela é pontual, momentânea, mas ela não resolve o problema, assim como a gente viu que muitas pessoas que até saem da inadimplência, teve pesquisa recente que 1, 2, 3 meses ela volta, por quê? Ela não resolveu o que gerou a inadimplência, ela não mudou o comportamento, ela não cuidou da gestão financeira, então é algo pontual, mas a gente precisa de fato trabalhar lá na causa. Prometo, essa daqui é para liberar a Cíntia, essa é a última participação dos nossos ouvintes aqui, de tantas que chegaram. Boa tarde, Ronald, tudo bem? Bem. Luciano do Grajaú. Ronald, é o seguinte, há um tempo atrás eu tentei fazer essa planilha aí pra gente tentar organizar débitos e dinheiro, tudo, né? Só que lá em casa ninguém quis entrar comigo. Minha esposa não quis, meu enteado não quis, somos 3 que trabalhamos. Aí meio que eu larguei de mão também. O ideal seria eu fazer pelo menos a minha parte, para eu ter mais ou menos noção dos gastos e ganhos, porque meio que não tem nada, cara. Você ganha, gasta e fica meio que uma bola de neve, entendeu? Se eu começar por mim, seria um chamariz para os outros também entrar no futuro? Um abraço. Se existe essa aversão a enfrentar a realidade, pode começar pelo menos por um integrante da família, né, Cíntia? Exatamente, excelente ponto, Luciano. Muitas das vezes, né, o primeiro passo ideal seria que a família, né, participasse, fizesse ali todo mundo em conjunto, mas existe sim essa resistência, existe ainda, né, essa questão de não falar sobre dinheiro com as pessoas que estão ali do nosso entorno. Então, se existe esse bloqueio, se existe essa questão, vale sim o Luciano, no caso, ser a primeira pessoa. Faz ele vai ser o exemplo, ele vai começar a mostrar o que ele está conseguindo fazer, o que ele está conquistando, ele vai começar a ter questões de conseguir guardar dinheiro, conseguir realizar, e ele, como exemplo do comportamento, das mudanças e da conquista, vai influenciar positivamente para aquelas pessoas que estão ao redor dele e falam, opa, o que ele está fazendo diferente, o que eu quero também fazer? Por que ele está conseguindo viajar, guardar e eu não estou? Então, muitas das vezes a gente vai acabar sendo aí o primeiro exemplo, vai fazer sozinho, vai ter que enfrentar isso para que a gente também possa influenciar as pessoas à nossa volta. Cíntia, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais? Bom, no Instagram é Cena com 2 N's, _Cíntia, e também os nossos trabalhos lá por meio do site www.dsop.com.br. Cena com 2 N's, _Cíntia, procura lá. Pronto, tô seguindo a Cíntia, que é mestre em educação financeira e que nos atendeu na tarde desta sexta-feira. Cíntia, muitíssimo obrigado, um bom 2025 para você, tá? Eu que agradeço, um excelente 2025 para todos nós. Valeu.